não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E este é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá mensagens, estudos, revelações da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Aqui você terá um conteúdo que agrega valor para a sua vida. Tudo para a edificação da sua vida, para que você possa ser abençoado através das Escrituras Sagradas. Eu convido você a ficar até o final deste vídeo. E no finalzinho deste vídeo, eu estarei fazendo e deixando uma mensagem para você. Eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito aqui neste canal, para que você venha fazer parte deste projeto, desta missão online. Você pode se inscrever, ativar o sino de notificações. Assim que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Não esquece de deixar o seu like, pois é muito importante. Deixe também os seus comentários e, se você sentir no seu coração, compartilhe com 2 amigos para que esta mensagem possa alcançar muitas almas para o reino de Deus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um tema importantíssimo na atualidade para nós cristãos. Nós entendemos que congregar significa ajuntar-se, reunir-se. E nós podemos entender que quando congregamos na nossa congregação, quando congregamos na nossa igreja, nós estamos cumprindo uma lei do Senhor, um mandamento do Senhor. Pois na igreja, quando estamos unidos, quando estamos compartilhando, comunhando com os nossos irmãos, estamos nos fortalecendo, estamos ajudando os nossos irmãos a ser mais semelhante a Cristo. Quando congregamos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Então, por isso entendemos nesta palavra, e esta palavra nos deixa muito claro, e já vou iniciar este vídeo falando que é uma lei, um mandamento do Senhor que nós venhamos nos congregar. Mas apesar de ser um mandamento e apesar de nós termos a convicção de que é pecado e sai da vontade e dos princípios da palavra de Deus, nós podemos entender que a atualidade vem trazendo costumes, modismos, ao qual pessoas vêm falando que são desigrejados, que conseguem estar na sua casa e mesmo assim ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu quero mostrar para você neste vídeo que não se trata de igreja, não se trata de só uma pessoa. A igreja se trata de nós como um organismo vivo diante de Deus. E nós veremos nesse vídeo alguns pontos, 5 motivos importantes para que nós não venhamos deixar de nos congregar, como diz na palavra, está descrito na palavra de Hebreus, que alguns têm como costume deixar de congregar. Você precisa abrir os seus olhos e entender o que a palavra te diz a respeito deste assunto. Pois a atualidade e os modismos no meio dos cristãos tem trazendo essa moda de as pessoas não congregar mais, não sentir a necessidade de estar congregando na sua igreja, na sua congregação. Nós podemos entender que o primeiro motivo pelo qual nós não devemos deixar de nos congregar é porque não congregamos para nós mesmos. Nós congregamos para servir aos nossos irmãos, com os nossos talentos, com a nossa vocação. Nós estamos congregando para cumprir o chamado
e o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós congregamos para trazer esperança aos nossos irmãos, para nos comunhar, para nos alegrar diante da presença de Deus, para que através de nós estarmos dentro da casa de Deus, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos trazer testemunhos, a própria palavra nos dirá, uns trarão hinos, outros trarão cânticos espirituais, outros dirão salmos, outros louvarão, outros tocarão seus instrumentos, mas tudo para a glória de Deus, pois sabemos que fomos criados para a glória de Deus. E se Deus nos dotou de talentos, de grandes talentos, devemos sim usar para abençoar e servir ao nosso irmão. A palavra é muito clara e a palavra nos dirá que aquele que ama mais a sua mãe, mais o seu pai, mais os seus filhos, não é digno dele. Nós precisamos entender que precisamos nos congregar para fortalecer os mais fracos. Se Cristo nos dotou de conhecimento, não devemos reter o nosso conhecimento somente para nós mesmos. Quando poderíamos ser útil dentro da casa de Deus para abençoar as pessoas, através das nossas obras, fortalecer ao próximo, segurar a mão do nosso irmão, levantar, carregar os fardos alheios, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos carregar os fardos dos nossos irmãos. Que através do nosso testemunho, do nosso exemplo de esperança, do nosso testemunho de vida com Deus, nós precisamos exercer dentro da nossa congregação para animar o nosso irmão. Então não congregamos para nós mesmos, congregamos para servir aos outros, para servir ao próximo. Então quando dizemos que somos responsáveis apenas pela nossa casa e pelos nossos filhos, não estamos priorizando o reino de Deus, não estamos priorizando a casa de Deus, não estamos priorizando aqueles talentos, aqueles dons que Ele nos deu, não estamos doando o nosso chamado, a nossa vocação para o Senhor, não estamos devolvendo os nossos filhos para o Senhor, colocando eles a seu serviço, à sua disposição, à disposição da sua igreja. Nós precisamos entender que é preciso sim congregarmos. Congregar não significa estar todos os dias dentro da igreja, mas significa que devemos buscar ser fortalecidos. Não podemos abandonar a igreja do Senhor. Não podemos abandonar as outras pessoas, precisamos servir aos nossos irmãos, carregar os fardos, fortalecer, animá-los na esperança de Cristo. E como faremos isso dentro dos nossos lares, somente dentro da nossa casa? Precisamos sim congregar, e a palavra nos diz que aquele que deixa de congregar, e é costume de alguns, este está transgredindo a lei do Senhor. E tudo que aborrece o Senhor, tudo que nos separa da presença de Deus é pecado. E nós não devemos fazer tais coisas, tomar tais atitudes, sermos envolvidos pelas atualidades, pelos modismos atuais no meio do povo cristão. O segundo motivo pelo qual nós não devemos deixar de congregar é que nós devemos doar os nossos talentos, as nossas vocações, o nosso chamado, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Nós entendemos que Deus nos criou dotados de talentos e dons. Então é muito triste ver pessoas que têm o talento de tocar o seu instrumento e não estão tocando na casa do Senhor. Pessoas que têm talento de ministração, ministrar a palavra, mas não estão fazendo dentro da casa do Senhor. Porque acham que são autossuficientes, se apoiam no seu próprio entendimento, sabem tudo para si, mas não têm compaixão, benignidade do seu irmão. Quero te dizer que Deus te deu esse talento para que você possa usar através das tuas obras. Você deve doar os teus talentos, doe os teus talentos, doe as tuas virtudes.
Doe as tuas habilidades para o Senhor. Devolva ao Senhor, devolva à igreja tudo aquilo que o Senhor confiou a você. Deus nos criou para a sua glória. E aonde precisamos estar é na sua casa, fazendo a sua vontade. Congregar é um mandamento bíblico. Então todos nós precisamos congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de buscar ao Senhor. Pois lá na casa do Senhor você será direcionado. Lá existem dons, existem direcionamentos do Espírito Santo para a tua vida. Nós podemos entender que o terceiro motivo pelo qual nós não devemos deixar de congregar é porque a igreja, ela é uma unidade. Ela é um organismo vivo. Nós entendemos que a igreja não é uma pessoa só, mas todos são um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os seus membros chamados para executar uma função específica. Cada membro tem a sua função neste corpo. E a palavra nos dirá quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nós podemos entender que Deus precisa que nós venhamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Existem sim dificuldades, barreiras que devem ser vencidas, mas não são motivos para que nós venhamos deixar de estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Pois lá nós podemos ouvir a sua voz através da palavra que está sendo ministrada. Deus tem compromisso com a sua casa, com a sua obra. Deus zela pela sua obra. A congregação, a igreja, são múltiplos membros ligados em si pelo Espírito Santo. Nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Cada membro para a sua função. Mas o corpo, ele precisa estar ligado em Cristo. E como estaremos ligados em Cristo se estivermos fora, longe da casa de Deus? Como pode o coração estar fora do seu corpo? Como pode o rim estar fora do seu corpo? Não funcionará bem desta forma. Por isso devemos sim estar ligados na videira, ligados em Cristo, comunhando com os nossos irmãos. Nós podemos entender que o quarto motivo pelo qual não devemos deixar de congregar, porque nós estamos sujeitos a lideranças. Nós entendemos que estamos sujeitos a lideranças eclesiásticas. Cristo, ele se sujeitava a Deus e a igreja deve sim se sujeitar à mentoria do seu pastor, o direcionamento do seu pastor. Quando nos congregamos, nós estamos ajudando a nossa igreja a crescer, o corpo de Cristo crescer. Estamos executando o nosso chamado, nossa vocação. Estamos dando exemplo para os nossos filhos que devemos servir ao Senhor, ofertar ao Senhor, estar em prol da obra do Senhor e estando sobre uma liderança. Se não temos humildade para nos sujeitarmos a uma liderança que está na frente do trabalho nesta terra, como nos sujeitaremos a Deus e a sua vontade? Sejamos humildes com o nosso coração e entendamos que é necessário congregar-nos, é necessário estar ligado em Cristo. Porque quando nós congregamos, nos fortalecemos aos fracos, fortalecemos aos nossos irmãos. Se somos capazes de possuir uma inteligência, uma sabedoria teológica, usemos esta sabedoria para a edificação da igreja e dos seus irmãos. Do que adianta entender de toda a teologia, entender os princípios bíblicos e não praticar no nosso dia a dia? Como
Como vamos ler a palavra do Senhor que nos manda estarmos unidos se vivemos isolados e sozinhos? Se não queremos fazer parte da obra de Deus aqui nesta terra, se não queremos ganhar almas para o Senhor? O quinto motivo pelo qual nós não devemos deixar de nos congregar. Porque Deus, ele tem compromisso com a sua igreja. Nós entendemos que a igreja do Senhor, como um organismo vivo, não é uma pessoa só. A igreja não é só nós. A igreja somos todos unidos em unidade. É um povo separado, um povo escolhido, um povo zeloso e de boas obras. Então, quando falamos em igreja, não podemos pensar que a igreja somos só nós, sozinhos. A igreja não é uma pessoa só. A igreja é uma unidade, é um corpo. Ele tem membros para várias funções. E como o Senhor irá direcionar o teu chamado, a tua vocação, se você não estiver no centro da sua vontade, se você não consegue cumprir um mandamento do Senhor, que é congregar na tua igreja? Existem vários tipos de congregações, existem várias igrejas. Uma irá adequar-se para a sua vida e para a sua família. Pois eu creio num Deus poderoso que zela pela sua igreja. E Deus não deixa se escarnecer. Ele cuida do seu povo. Ele cuida da sua igreja. Deus zela pela sua igreja. E eu preciso te dizer que a importância de estarmos relembrando a morte e o sacrifício de Cristo no Calvário e que Ele ressuscitou dentre os mortos, como poderemos relembrar, juntamente com a nossa igreja, com os nossos irmãos, a Santa Ceia do Senhor, se não nos congregarmos? Como batizaremos os nossos filhos? Como os nossos filhos desenvolverão ministerialmente, se não congregarem, se não aprenderem a estar debaixo de uma liderança? Como irão se sujeitar a Deus que não vem? Se Deus colocou uma autoridade para que viesse nos direcionar nesta terra. Ah, mas a minha liderança tem defeitos. Mas o Senhor cuida da igreja. O Senhor zela pela igreja. Não são os templos, mas são as pessoas reunidas, aonde todos irão para adorar ao Senhor, e lá você verá o agir do Espírito Santo. Lá você receberá uma profecia, uma direção para o teu ministério. Lá, congregando com o Senhor, dentro da tua igreja, com os teus irmãos, você verá o que Deus tem feito na vida do teu irmão, os testemunhos da vida do teu irmão. E se nós nos isolarmos e não acreditarmos que é um mandamento do Senhor congregarmos, como é de costume de alguns não congregar, como veremos o agir de Deus na vida das pessoas, os seus testemunhos? Como fortaleceremos o nosso irmão? Como ensinaremos os nossos filhos que eles precisam ter humildade para aprender, pois não sabem o suficiente, pois ninguém sabe o suficiente. Nenhum membro é mais importante do que o outro. Apesar de você ter conhecimentos altos de teologia, você pode ter altos conhecimentos para educar e princípios para educar a sua família, as pessoas que estão debaixo da tua mão, da tua casa. Você ainda precisa ensiná-los que cada membro foi chamado para um propósito e que a mão não pode fazer a função de um pé. Que todos são necessários dentro da casa do Senhor, que todos são importantes para o Senhor. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele irá adornar a igreja para a vinda de Cristo. A igreja do Senhor.
a igreja do Senhor, organismo vivo, que tem um cabeça que é Cristo e tem um corpo, e este corpo tem os seus membros. Então não somos e nem podemos ser autossuficientes. Mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo tendo um relacionamento íntimo com Deus, mesmo possuindo experiências com Deus dentro da nossa casa, é preciso que venhamos sair da nossa casa e ir ter um encontro com Deus na sua igreja. Pois quando servimos ao Senhor, servimos aos outros e não a nós mesmos. E se somos tão autossuficientes que não precisamos estar com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com o nosso pastor, precisamos rever os nossos conceitos sobre a humildade. O que significa ser humilde? Significa servir ao nosso irmão, colocá-lo ele como superior a nós mesmos. Os nossos irmãos devem ser considerados superiores a nós. O nosso pastor deve ser considerado superior a nós. Os nossos líderes devem ser considerados superiores a nós. Pois ninguém é tão autossuficiente, ninguém é tão bom e tão sábio que não precisará ser ensinado e direcionado. E ninguém é tão sem conhecimento que não poderá doar o seu talento, doar os seus dons para os seus amigos e os irmãos da igreja. E para finalizar este vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Para você, que Deus te colocou o talento para que você possa louvá-lo. E você não está mais na casa do Senhor. Você se entristeceu com algumas coisas que você viu e você se afastou. Eu quero dizer para você que recebeu um dom do ministrar a palavra do Senhor. Mas quando você foi criticado, você saiu da casa do Senhor. Para você que tocava o seu instrumento na casa do Senhor e talvez hoje não está mais tocando para Ele, doe o seu dom para o Senhor. Este dom que Ele colocou nas tuas mãos foi para que você abençoasse os outros, não para que você retesse para você mesmo. Deus te ama e Ele quer que você volte para a sua casa, para a sua igreja. Então, querido, volte a congregar. Nós podemos entender que a palavra nos diz que Asaf, que era o ministro de louvor, ele se encheu da glória de Deus quando ele entrou no santuário. E você precisa voltar para a casa do Senhor. Volte para a sua igreja. Volte para onde o Senhor te chamou. Talvez você tenha vivido toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude dentro da igreja, compartilhando com os seus irmãos, comunhando com os seus irmãos, e agora você se afastou e não está levando os seus filhos para a igreja. E para você que está com a idade avançada e se afastou da casa de Deus, lembre-se, os seus dias serão melhores se você estiver dentro do santuário de Deus. Você será fortalecido dentro da casa de Deus. Você será amadurecido dentro da casa de Deus até os seus últimos dias. Sirva ao Senhor com alegria. Volte para a casa do Senhor. Esqueça das coisas que se passaram. O que é mais importante na tua vida é as fragilidades da igreja, é as pessoas que te feriram. O que é mais importante para você? A sua prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. O resto, tudo será acrescentado para você. Volte para a casa do Senhor, hoje mesmo.
então você estará cumprindo o mandamento do Senhor. E Ele te dará forças e você será uma bênção para os outros. Que Deus te abençoe.